E eu também, Sr. Presidente. O André Pilatos Batista, estou a ouvir perfeitamente. Muito bem, então agradecia que colocassem os vossos microfones no silêncio para eu fazer uma breve explicação das regras de audição nesta comissão. Haverá um período inicial de 8 minutos para a entidade dizer aquilo que tiver a dizer relativamente ao objeto desta comissão. Haverá uma primeira ronda em que cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos. E, seguidamente, um período de 12 minutos para a entidade convidada responder. Se houver necessidade de uma segunda ronda, ela existirá. A Presidente, consegue-me ouvir? Eu peço que desliguem os microfones, por favor. Nós conseguimos ouvir tanto que pedia que desligassem os microfones, por favor. Haverá uma segunda ronda, se houver necessidade para tal, em que os tempos são reduzidos a metade, portanto, cada grupo parlamentar dispõe de 2 minutos e haverá 6 minutos para responder por parte da entidade. Sem mais delongas, eu passava a palavra ao representante da FECTRANS, o Sr. José Manuel Oliveira, coordenador nacional. Por favor, a palavra é sua, 8 minutos de intervenção inicial. Ok, boa tarde a todos, obrigado por este convite. E falando nas questões da pandemia neste setor, que é um setor que teve que assegurar um conjunto de serviços que são essenciais à população, nós confrontámos-nos e, em alguns casos, ainda continuamos a ter alguns problemas, embora reconhecendo que a situação com o tempo também foi melhorando, mas podemos dizer que houve problemas sérios. Logo de início, em muitas empresas tivemos o atraso da implementação das medidas que foram determinadas pelo Governo, pela Direção-Geral de Saúde. Houve empresas em que levaram meses a distribuir pelos trabalhadores os equipamentos individuais de proteção e hoje não sabemos, não temos condições de dizer se isso teve ou não teve impactos muito grandes no que concerne à cadeia de transmissão da doença ao longo dos tempos. O facto é que foi um setor que também tem aproveitado esta situação de pandemia que estamos a viver para implementar um conjunto de medidas. Uma delas que se passou e que registramos como negativo um pouco em todas as empresas, quer públicas, quer privadas ou com intervenção pública, foi de facto haver um conjunto grande de despedimentos, que não temos condições de quantificar, mas certamente ultrapassou algumas centenas de trabalhadores que foram despedidos, ou digamos, por terem vínculos laborais, foram pura e simplesmente despedidos, embora muitos destes trabalhadores tivessem, apesar dos vínculos laborais, tivessem a ocupar postos de trabalho efetivos. Isto foi muito visível nas empresas do setor privado rodoviário e de passageiros, onde de facto fez-se uma limpeza muito grande daquilo que era a prática ao longo de muitos anos no concerne às relações laborais, que era trabalhadores à procura do primeiro emprego, independentemente da idade, que eram confrontados com com contratos a prazo, portanto que duravam até ao limite máximo que está previsto a lei, independentemente de serem postos de trabalho permanentes, e que muitas vezes estes trabalhadores saíam e eram substituídos por outros. Portanto, esta foi uma das primeiras questões com que nos confrontámos e que, mesmo assim, digamos, isto serviu para... foram medidas tomadas antes e depois destas empresas recorrerem aos apoios que foram desencadeados pelas medidas do Governo. E, em alguns casos, mal terminaram também essas medidas, houve algumas empresas que procederam efetivamente a despedimento. Portanto, uma das primeiras causas que tivemos aqui foi a redução de emprego em alguns setores, em particular nos setores privados. Depois... há novas realidades decorrentes disto e que tendem a transformar-se como definitivos. Portanto, medidas que foram implementadas como transitórias, como as questões do teletrabalho, e hoje começamos a ser confrontados com
a ideia e a tentativa de se transformar em situações definitivas, portanto, transformando a Casa do Trabalhador num complemento da empresa. Dizer também que há aqui setores em que a questão que nós temos colocado de que esta situação trouxe custos para o trabalhador, portanto não tem tido resposta no essencial, e hoje chegamos ao ponto de, por exemplo, trabalhadores dos chamados call centers que estão em casa e têm que pagar aquilo que são os meios necessários para trabalharem, portanto as telecomunicações, têm que pagar essas telecomunicações à empresa para quem estão a prestar trabalho, portanto já com trabalhadores com salários baixos, nomeadamente todos na área das questões na área daquilo que é o salário mínimo nacional, e portanto e que assim se viram confrontados com o aumento das despesas para poderem trabalhar, e que neste caso é aquele que talvez seja mais claro, em que os trabalhadores passaram a pagar para trabalhar. Uma outra questão com que nós fomos confrontados e que durante muito tempo nós procurámos que ao nível do Governo houvesse alguma sensibilidade para isso, era a necessidade de se aumentar a oferta, porque aquilo que verificámos foi a redução da atividade em quase todas as empresas, quer públicas, quer privadas, no que concerne à oferta, nomeadamente de transportes, e o que se verificou em muitas situações foi que isso contribuiu não para que as medidas de distanciamento físico fossem asseguradas, antes pelo contrário, o que começámos a verificar foi em muitas situações e em determinadas horas mais pessoas nos meios de transporte, portanto também não nos parece que tivesse sido a medida mais correta nessa altura. Portanto, agora, neste quadro mais recente, que vamos verificando, é aquilo que é a falta de algumas medidas que consideramos essenciais. E nós estamos a dizer que por exemplo, não estejam dentro daquilo que está determinado. Mas as questões, por exemplo, da testagem frequente dos trabalhadores neste setor, quer sejam nas comunicações, quer sejam nos transportes. Por exemplo, e dar aqui um exemplo concreto, um motorista de um autocarro está num posto de trabalho que é ele só. Mas o facto é que esse trabalhador contacta diariamente com centenas de utentes dos transportes, portanto, e não num quadro em que foi reduzido, inclusivamente, as áreas de proteção aos motoristas, não existem outro tipo de proteção que, como em determinada altura até procurou ser implementado, deixou de existir. Portanto, estes trabalhadores não têm, neste momento, não são testados com frequência, e pensamos que era uma medida, e temos que reclamar também do Governo, que era uma medida importante para prevenir cadeias de contágio que possam vir a acontecer. Se falarmos também, por exemplo, não tendo uma situação mais simples de um carteiro, portanto, que anda sozinho na rua, mas contacta também com dezenas e centenas de pessoas durante os dias. E pensamos que, efetivamente, neste setor, essas medidas seriam necessárias, e outras até muito mais simples, como a colocação de dispensadores de álcool gel dentro das viaturas, nos locais de acesso ao transporte, etc. Portanto, que em algumas situações existe, mas há muitos sítios em que isso não existe. Preocupações, de facto, neste momento, pensamos que é necessário haver a proteção dos trabalhadores, porque certamente com isso também estamos a proteger os utentes, e as questões de evitar cadeias de contágio, acho que neste momento são importantes, e por isso é preciso fazer a despistagem em tempo oportuno, de modo a que não sejamos confrontados com situações como fomos confrontados, como aconteceu inclusivamente, por exemplo, no metro, e foi a intervenção muito forte das organizações de trabalhadores que levou a que na altura se tomassem medidas concretas de proteção dos trabalhadores e, simultaneamente, também com isso, proteção dos utentes. Não é? Questões que se colocam hoje é que, em todo o setor, estamos a assistir, a pretexto da pandemia ou com a desculpa da pandemia,
ao adiamento de medidas que consideramos que são importantes naquilo que concerne à organização do trabalho, mas também no que concerne à valorização dos trabalhadores enquanto elementos essenciais nas empresas. Portanto, há 2 anos que, por exemplo, praticamente a minha empresa há negociação coletiva que atualiza os salários e entendemos que, de facto, neste momento é preciso que haja o aumento do salário de quem trabalha, para que com isso também se possa dinamizar a economia. E nesse contexto entendemos que nas empresas públicas seria necessário o Governo dar algum sinal que também, digamos, criasse dinâmicas em todos os setores, e em particular no setor privado, que esse é um caminho que temos que seguir, até porque depois estamos neste momento a ser confrontados com uma situação que é o nivelamento dos salários pelo salário mínimo nacional. Portanto, tem havido um crescimento maior, tem havido um crescimento do salário mínimo que não tem tido qualquer consequência, ou não tem impulsionado o crescimento dos salários nestas empresas, e hoje em empresas com níveis de especialização bastante elevada, começamos a ter salários de entrada na ordem dos salários mínimos, o que também faz com que já não seja possível em algumas áreas a concurso de trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado. Damos assim por concluída a intervenção inicial. Passo a palavra então à deputada Paula Santos, Grupo Parlamentar do PCP, para um período de 4 minutos para colocar questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. José Manuel Oliveira, agradecendo também a disponibilidade e a partilha de elementos sobre a situação dos trabalhadores neste setor e as preocupações também para a proteção dos trabalhadores, mas com uma perspectiva mais alargada para a proteção da saúde de todos. Eu gostaria de começar por dirigir palavras de apreço, de reconhecimento, de valorização dos trabalhadores deste setor. De facto, asseguram serviços essenciais que são importantes para o funcionamento, para a mobilidade, para o transporte de passageiros, de mercadorias e, de facto, dirigir esta palavra. E consideramos que, efetivamente, os apoios e as medidas, não só para assegurar que não há perda de direitos nem de rendimentos, para assegurar que não há perda e que há, inclusivamente, avanços, e foi aqui colocada a questão dos salários e que acompanhamos a preocupação, de facto, da necessidade do aumento geral dos salários e a preocupação da proteção, de facto, da saúde pública. Começando por uma primeira questão, gostaria aqui de abordar alguns aspectos e de pedir alguns elementos mais pormenorizados relativamente a estas matérias. Uma primeira questão que não podemos deixar de abordar hoje, por iniciativa, por proposta do PCP, os trabalhadores que estão em situação de layoff recebem o seu salário a 100%, mas nem sempre foi assim. No início, os trabalhadores que ficaram em layoff, e neste setor foram muitos, apesar de, no momento, aquilo que se exigia era, de facto, que os transportes públicos estivessem a funcionar para assegurar o distanciamento físico e para não haver situações de lotação dos transportes públicos, como todos nós observamos em diversos momentos. Não foi assim. Os trabalhadores, milhares de trabalhadores ficaram sem trabalhar e não recebiam o seu salário por inteiro. Mas a questão que eu gostaria de perguntar agora é se relativamente aos trabalhadores que estejam em situação de layoff, caso aconteça, se têm informações, como é que está a decorrer e se têm informação de algum problema que esteja identificado relativamente a esta matéria. Gostaria também de colocar um outro aspecto, mas de certa forma na sua intervenção já houve referência à necessidade de se aumentar a oferta de transporte público. Esta de facto é uma enorme preocupação e é fundamental. Os transportes públicos são utilizados por milhares de pessoas. Assistimos em vários momentos, como já aqui referi, a diversos transportes públicos em diversos momentos lotados e em que o distanciamento físico não existia. Uma das recomendações
recomendações da saúde pública, e por isso gostaria de perguntar qual é que é a avaliação neste momento relativamente a esta questão, porque nós entendemos que de facto há esta necessidade de se aumentar esta oferta. Depois, duas outras questões que gostaria de abordar e que se prende também muito com a questão da proteção dos trabalhadores. Nós consideramos, obviamente, que a proteção da sua saúde deve estar assegurada, e isso é um elemento também. Estamos a falar de trabalhadores que contatam com muitas pessoas no desenvolvimento das suas funções profissionais, e que naturalmente é um elemento também que contribui para o combate à epidemia. Relativamente à testagem, referiu que devia de ser mais frequente. Eu pergunto qual é que é a frequência com que está a ser realizada. A norma da Direção-Geral de Saúde diz que para as empresas com mais de 150 trabalhadores, ou os locais de trabalho com mais de 150 trabalhadores, a testagem deve ser de 14 em 14 dias. Por isso gostaria de perguntar, no concreto, qual é que é essa frequência, e de perguntar também uma outra questão, porque nos chegou este aspecto, que os trabalhadores que vão fazer o teste, se o fazem fora do horário de trabalho, porque nos chegou esta preocupação de que estaria a ser feito fora do horário de trabalho, e consideramos que naturalmente constitui mais um atropelo, porque retira tempo daquele que é do trabalhador. Sobre a vacinação, gostaríamos de perguntar o seguinte: nós tivemos conhecimento de que houve empresas, entretanto a situação já está resolvida pela intervenção sindical, mas houve empresas, em particular a CP, em que os trabalhadores que se deslocavam para a vacinação, a sua falta estava justificada, mas era cortado no seu rendimento. Gostaria de perguntar como é que informações e que elementos é que tem relativamente às questões da vacinação. Para concluir mesmo, só uma última referência, porque foram aqui colocados vários aspectos, são aspectos centrais de preocupações e o aproveitamento da epidemia para despedimentos e para ataque dos direitos aos trabalhadores, e eu queria deixar aqui bem claro que o PCP tem intervido, ainda recentemente, num agendamento potestativo na Assembleia da República, apresentámos várias iniciativas exatamente para impedir esta situação. Consideramos que, de facto, as normas gravosas da legislação laboral... Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou terminar. As normas gravosas da legislação laboral constituem, de facto, um elemento de agravamento e de contribui para a exploração dos trabalhadores, e que, efetivamente, o teletrabalho, como está a ser colocado, está, de facto, a transferir custos para os trabalhadores que nós consideramos que são inaceitáveis. Muito obrigado, Sr. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sandra Pereira, por favor, que está online. Estou aqui, estou a ligar o meu microfone, estão-me a ouvir? Perfeitamente. Sr. Presidente, está-me a ouvir? Perfeitamente. Não a estamos a ver, mas estamos a ouvir. Não está a ver, mas vai ver. Agora sim. Muito obrigado. Sim. Então, Sr. Presidente, muito obrigada. Quero, antes de mais, começar por saudar os trabalhadores representados aqui na pessoa do coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, José Manuel Oliveira, que durante esta pandemia, isto já foi aqui dito, mas eu acho que não é demais relembrar, durante esta pandemia foi sempre um setor que esteve na linha da frente, assegurando naturalmente um importante serviço público a toda a população, não só aqueles que asseguraram a continuidade dos transportes públicos, como os que garantiram o transporte de mercadorias e permitiram que nunca faltasse nada aos demais portugueses que estavam então em casa. E, portanto, eu não posso deixar de saudar, e naturalmente foi um setor que não parou e que viram cujos trabalhadores correram sempre riscos acrescidos e que nem sempre tem sido reconhecido esse valor, e eu gostaria de deixar aqui esta nota. Depois, queria também dizer que o PSD defendeu muitas vezes a testagem massiva destes trabalhadores. Aliás, isso mesmo foi depois, acabou por o Governo vir a terreiro dizer que, e compromissar, no fundo, a testagem do setor dos transportes. Em 12 de abril, o PSD apresentou um projeto de resolução no sentido de proceder à testagem prioritária de todos os profissionais não vacinados que estão de forma mais óbvia em contacto com o público, e isso naturalmente que incluiria os trabalhadores dos transportes públicos, e que desse o eficaz seguimento aos casos positivos
identificando e isolando de forma a travar as cadeias de transmissão. Pedimos ainda na altura que o Governo também concretizasse um plano de testagem que previsse a recorrência periódica de testagem destes grupos considerados prioritários, que não paravam, que não poderiam estar confinados e que, pela natureza da sua atividade, também manteriam naturalmente um contacto elevado com o público. Nós, infelizmente, não obtivemos um feedback concreto sobre esta nossa recomendação, não vimos nada não direi bem, não vimos acontecer no terreno esta testagem massiva, reiterada e periódica, este rastreio específico a estes trabalhadores que não poderiam parar e que estavam sempre em contacto com o público, e nesse sentido eu queria fazer algumas perguntas. Ouvi-o naturalmente com muita atenção e eu percebi que têm sido testados estes trabalhadores, mas percebi também que a frequência não tem sido suficiente na sua opinião. E eu gostaria de saber qual é a frequência com que têm sido testados, porque de facto, ainda por cima, utilizando testes antigénio, nós sabemos que estes testes têm resultados que não são absolutamente consistentes e que naturalmente esta população que não para e que não deixa de ter contacto com o público tem de ser testada reiteradamente e frequentemente. Eu queria perguntar qual tem sido mais ou menos a frequência desses testes. Eu depois gostaria também de saber, foi dito e foi anunciado que ia haver um reforço da limpeza nos transportes públicos de Lisboa e Porto, exatamente na desinfecção dos mesmos, por ser sítios onde tem inúmeras pessoas e que eu gostaria que nos dissesse, onde naturalmente o potencial risco do contágio é mais elevado e, portanto, gostaria que nos dissesse se isso é ou não cumprido e de que forma é que tem sido feito. Depois, temos tido aqui eu não direi discussão, mas algum debate sobre a questão dos transportes públicos. Tem sido uma questão muito debatida, se é ou não um local privilegiado de contágios, é ou não. Bom, nós não podemos dizer que é, aquilo que nós temos de dizer é que os transportes públicos têm todas aquelas recomendações que a DGS diz para nós seguirmos para evitar o contágio. Nos transportes públicos não é possível. Muitas das vezes usamos os transportes mais de 15 minutos, muitas das vezes não é possível arejar e, portanto, muitas das vezes estamos claramente acima da lotação e, portanto, nós sabemos que isto complica muito quem define e até a oferta pública do transporte, mas a única forma de combater exatamente estes impedimentos de seguir estas indicações da DGS é precisamente cumprir a lotação. E eu perguntava a lotação de 1/3, que até emana de uma orientação da DGS, portanto, gostaria de saber se está a ser cumprida e quais são as diligências em concretas, porque nós também reconhecemos e sabemos reconhecer que é difícil andar a verificar nos transportes, quer dizer, a lotação, se está ou não a ser cumprida. Imagine-se, por exemplo, a linha de Sintra, a lotação a 1/3, como é que se faz essa fiscalização? Não é fácil, mas eu gostaria de saber que diligências é que estão a ser tomadas por parte das empresas para esta lotação seja... Para concluir, Sra. Deputada. Eu vou concluir já, Sr. Presidente. Depois, sabemos também que relativamente aos taxistas que tiveram uma quebra de receitas óbvia devido aos confinamentos e não só, nós sabemos que reuniram com o Ministro da Economia em final de 2020 e pediram apoios e que terão sido prometidas algumas medidas. Eu queria saber que medidas é que foram efetivamente faladas com o Sr. Ministro, que medidas é que estão em vigor dessas e de que tipos de apoios que foram falados com o Sr. Ministro da Economia é que estamos a falar e que impacto é que tem, em termos de desemprego, que se estima que a pandemia poderá vir a ter no setor do táxi, que é naturalmente um transporte que as pessoas temem em recorrer devido à proximidade com que estamos com o condutor e devido à entrada e saída de muitos passageiros. Muito obrigado, Muito Sra. obrigada. Muito obrigado. E aguardo então. Passo a palavra então ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor, 4 minutos. Peço desculpa. Peço desculpa. Sr. Deputado André Pinotes Batista, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, na sua pessoa, cumprimentar a FECTRANS e, em particular, José Manuel Oliveira, uma vez mais pela sua presença nesta casa e por ser sempre um interlocutor, não de um setor, como aqui já foi dito, mas de vários setores
que tanto impactam a nossa sociedade. E é um pouco por aí que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostava de começar o seu enquadramento. Nós falamos, quando dialogamos com a FECTRANS, nós não falamos apenas de transporte público, como aqui foi falado pelo PSD. Podemos compreender que da parte da direita apenas haja referências a fazer àquilo que é o transporte público, mas se assim é, nós queremos dizer que o transporte público deu um exemplo em toda esta pandemia. Foram, aliás, os operadores de transporte público quem menos parou, quem teve que abrandar, mas nunca deixou de transportar, quem mais rapidamente se adaptou, quem permitiu que a nossa sociedade não parasse completamente e, em particular, como já foi aqui citado, mas vale a pena referir, foram os trabalhadores dos transportes urbanos, de passageiros, de mercadorias, ferroviário, da aviação, dos aeroportos, da marinha mercante e dos portos, dos correios e das telecomunicações, quem permitiu manter um funcionamento mínimo do nosso país. E esse funcionamento veio fazer com que estes trabalhadores fossem também eles alguém da linha da frente. E nós queríamos deixar isto bem claro nesta audição, é que durante muito tempo, e justamente, foram feitas referências aos trabalhadores do setor da saúde e do setor social, e são elogios muitíssimo justos, mas a verdade é que este conjunto de trabalhadores fez parte daquilo que eu vou chamar um contingente de garante do funcionamento do país. E, portanto, para eles um enorme agradecimento e um reconhecimento muito público neste momento em que, felizmente, já estamos a atravessar uma fase distinta, em que já estamos a ter uma vacinação que é também ela um sucesso e que nos permitirá, no médio prazo, abordar de forma diferente todo o funcionamento destes setores. Mas sobre isto é também relevante questionar, e essa questão tem que ser feita, se, em certa medida, não houve um desequilíbrio entre aquilo que foi a resposta do público e a resposta do privado, sendo que me posiciono naqueles que nenhum preconceito têm contra o privado, também me posiciono naqueles que não podem deixar de constatar que, havendo um conjunto de apoios do Estado, como fossem o layoff e outros, todas as empresas, e dou aqui o exemplo da CP e dos seus trabalhadores, da Soflusa Transtejo e dos seus trabalhadores, da Carris, dos STCP, dos TCBs, entre outros, e os seus trabalhadores, que não pararam e permitiram que Portugal não parasse também. É que no privado, e que o seu radical é o lucro, a travagem, em alguns casos, foi abrupta e, em alguns casos, foi até dramática, diria. Mas, posto as coisas desta maneira, eu gostaria também de questionar se não é justo reconhecer que, no que diz respeito às EPIs, às adaptações, e todos passámos por adaptações, conforme o Dr. José Manuel Oliveira teve a oportunidade de referir, as empresas passaram por adaptações, mas a verdade é que nas empresas tuteladas pelo Estado, aquilo que foi rapidamente constatado foram desinfecções periódicas, as mudanças das lotações, a distribuição de EPIs, as próprias, um exemplo muito prático para nos perceberem as cortinas que separavam os motoristas, enfim, se não me canso de dizer que estes homens e estas mulheres foram heróis, também acho justo reconhecer que aquilo que esteve no domínio público deu uma resposta melhor e deu uma resposta mais consentânea com o interesse de Portugal. E parece-me uma consideração que é merecida de se fazer. Por fim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostava também de separar aqui duas dimensões. Quando falamos de teletrabalho, ele foi aqui aflorado, é importante perceber, e todos percebemos, mas para que não haja nenhum tipo de confusão, que a FECTRANS representa simultaneamente profissionais que não tiveram, pela natureza do seu objeto funcional, qualquer teletrabalho, como sejam os motoristas, os fiscais e outros operadores, ou, no caso das telecomunicações, onde esse fator foi determinante. E a questão que gostava de colocar é qual é a forma como têm acompanhado esta evolução legislativa e o que é que querem partilhar também com a Comissão Eventual que faz este acompanhamento naquilo que diz respeito à regulação do teletrabalho. Sr. Presidente, finalizo dizendo que é justa a reivindicação de melhores condições de trabalho e melhores vencimentos, mas nós notamos que o facto do salário mínimo se estar a aproximar do salário médio praticado tem um lado que todos ambicionamos mais, mas é também o resultado de um aumento que nos disseram em tempos ser impossível do salário mínimo e que se comprovou que não só não era impossível, como não colocava a viabilidade destas empresas em causa. Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora sim, a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor, Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimentar o Coordenador Nacional da FECTRANS, José Manuel Oliveira, agradecer a presença aqui. Na verdade, são três conjuntos de questões e eu vou direto a elas. A primeira tem a ver
com testagem e higienização, etc., nos transportes coletivos e nos espaços onde estes transportes coletivos fazem recolha de passageiros. Aquilo que eu gostava de perguntar é se, neste momento, os trabalhadores de autocarros, comboios, etc., estão a ser testados periodicamente. Aquilo que eu gostava de perguntar também é se tem informação da higienização que é feita e desinfecção que é feita nos veículos que servem de transporte coletivo. Ou seja, se as várias empresas, sejam públicas ou privadas, estão neste momento, e se a FECTRANS tem conhecimento disso, a fazer desinfecções regulares e higienização regular a estes veículos e às superfícies. Uma questão ainda sobre estas testagens, etc., mas mais particular, tem a ver com o seguinte. O Dr. Fernando Almeida, que esteve, creio que ainda está a coordenar a Task Force para a testagem, uma das coisas que chegou a anunciar publicamente, e eu creio que também aqui em Comissão Parlamentar o fez, é que era a sua intenção até localizar pontos de testagem em locais como centros coordenadores de transportes, paragens de autocarros, etc., ou seja, locais que são frequentados por muitas pessoas, neste caso, passageiros de transportes coletivos. E aquilo que eu gostava de perguntar à FECTRANS é se tem conhecimento da instalação ou localização de algum destes pontos de testagem e se os passageiros, se sabe se os passageiros têm esta possibilidade de, querendo, poder fazer esta testagem gratuita e regular nestes mesmos locais públicos e de frequência coletiva. Depois, um segundo conjunto de questões tem a ver com reforço de transportes coletivos e sobrelotação. Enfim, creio que se nós soubermos ou se sabemos neste momento que o vírus se propaga por contacto e proximidade e que aumenta o risco quando existe muita gente concentrada num espaço pequeno, ainda por cima, se ele for pouco ventilado, nós percebemos que a sobrelotação de transportes pode efetivamente representar um fator de risco para a propagação. E aquilo que gostava de perguntar é se neste momento os transportes circulam sem nenhuma sobrelotação e se as limitações que existem em alguns deles à sua lotação parece suficiente ou se, pelo contrário, seria necessário fazer reforço do número de carreiras, do número de veículos a circular em determinadas frotas, etc. O último conjunto de questões tem a ver com o impacto da pandemia nos trabalhadores. Já foi aqui referido pelo menos duas dessas consequências: despedimentos selvagens de trabalhadores precários, etc. Provavelmente até empresas que até nem deixaram de ter lucros, em alguns casos, e a questão da romantização do teletrabalho, que de romântico nada tem, mas, enfim, que obriga à passagem de uma série de custos para o trabalhador. Mas aquilo que eu gostava de perguntar é se, enfim, para além destes dois problemas que são obviamente graves e importantes, se existiram outros impactos nos trabalhadores, do ponto de vista laboral, do ponto de vista profissional, e se por parte do Governo, para além de algumas palavras de reconhecimento da heroicidade destes trabalhadores, se tem havido alguma correspondência no que toca, por exemplo, à contratação coletiva, revisão de carreiras, etc. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, dou a palavra à FECTRANS e ao Coordenador Nacional, José Manuel Oliveira, para responder a este conjunto de questões que foram colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados por um período de 12 minutos. Por favor, a palavra é sua. Ok, então, procurando, no que concerne à questão da oferta.
Bom, dizer que há uma questão que sem pandemia temos logo um problema. A oferta dos transportes em Portugal, neste momento, e especialmente nas áreas, menos aqui na área metropolitana de Lisboa, não corresponde às necessidades das pessoas. Logo, à medida que a procura vai aumentando, a lotação vai ficando esgotada, não é? Portanto, e basta hoje, até porque hoje empresas como, por exemplo, a CP têm falta de trabalhadores. Estamos a começar no período de férias, às vezes há supressões de comboios porque não há trabalhadores para o fazer, e isso é logo um fator para o comboio a seguir, por exemplo, estar mais lotado. É óbvio que estamos agora num período de alguma descompressão, porque não há escolas, também estamos a entrar no período de férias, não se nota neste momento, ou pelo menos eu vou, por aquilo que me chega e vou vendo, salvo assim, tipo como o metro, que já se nota um pouco mais cheio, por aí fora, não se nota muito que a lotação esteja muito compacta, mas há mais utentes neste momento nos transportes públicos do que havia aqui há um ano atrás. E logo, também num quadro em que hoje já não se verifica a questão do terço da ocupação dos transportes públicos, foi coisa que nunca foi, não é que não fosse cumprida, ou digamos que fosse fiscalizada. Portanto, não era cumprida porque efetivamente não havia pessoas a andar de transportes públicos, ou porque estavam em teletrabalho, estavam confinados, etc. Não é? E por isso nós verificámos ao longo deste tempo, e naquele quadro de estado de emergência e de confinamento no ano passado, muitas situações que eram denunciadas de comboios e de autocarros cheios. É óbvio que também nesta matéria nós tivemos um comportamento diferente daquilo que são empresas públicas, que de certa forma foram procurando dar resposta e mantendo alguma atividade das empresas privadas, e nomeadamente naquilo que é o setor rodoviário de passageiros, que houve uma altura que esteve praticamente todo paralisado, com os trabalhadores em layoff, e já agora dizer que estes trabalhadores estavam em layoff e as empresas estavam a ser remuneradas como se estivessem, de facto, com a atividade normal. Passaram a receber as verbas do parto e daquelas comparticipações dos espaços sociais, etc. Portanto, era aquilo que nos era informado pelas autoridades que regulam esta atividade. Portanto, e aqui, de facto, houve, em alguns casos, o que verificámos foi as receitas a manter, as empresas a manterem receitas e os trabalhadores a passarem a ter salário mínimo, porque mesmo aquilo que era a média na altura foi feita essencialmente na base do salário e das atualidades do trabalhador, quando este setor era um setor que, apesar de ter salários baixos, e porque há falta de trabalhadores, o recurso ao trabalho extraordinário é uma coisa exagerada, não é? Em alguns casos, aquelas coisas de 200 horas por máximas de trabalho extraordinário, e muitas destas empresas são ultrapassadas sem que haja depois intervenção das entidades competentes. E nesse contexto, de facto, os trabalhadores viram significativamente os seus salários reduzidos e passaram a ter um salário líquido igual àquilo que seria o salário mínimo nacional. Também dizer e referir, portanto, na altura não falei, quer dizer, há depois aqui alguns setores que são menos visíveis. Nós temos um pouco esta ideia de falar naquilo que é o transporte passageiro, mas tivemos, de facto, um esforço muito grande dos trabalhadores das empresas de transporte de mercadorias e, inclusivamente, muitas vezes mal acompanhados em situações complexas, como aconteceu aquela de Inglaterra, e mesmo noutras alturas grandes confusões, quando os trabalhadores tinham de ser sujeitos para entrar em determinados países, terem testes, etc. Não tivemos da parte do Governo, isto era o que nos chegava, de facto, o apoio para facilitar tudo aquilo que era necessário para que os trabalhadores estivessem protegidos, e nomeadamente quando vinham de países de alto risco que chegavam a Portugal, e nós, apesar de muitas vezes, durante muito tempo termos levantado a questão, chegavam cá e não eram sujeitos a testes nem outras medidas da sua proteção. Depois também tivemos outros setores que não são tão visíveis, mas que asseguraram serviços, como os trabalhadores dos Correios, que continuaram a fazer a distribuição do correio e todas as outras atividades que são necessárias. Quanto à questão atual e no que se refere a testes, primeiro dizer que desapareceram
aquelas medidas de proteção, e estamos agora a falar dos trabalhadores, por exemplo, dos autocarros, de proteção, da cortina, dos dois do banco atrás, protegido, tudo isso desapareceu. Portanto, os trabalhadores hoje estão em todas as empresas, desde a Carris às empresas privadas, estão a funcionar efetivamente como funcionavam anteriormente. E entram os passageiros que tiverem que entrar. Eu que ando de autocarros, já cheguei a andar de autocarros lotados. Portanto, isso sem qualquer proteção para os trabalhadores. Testes, que é aquilo que me chega, ainda neste contexto até fiz um telefonema para saber de uma questão. Não há testes com regularidade, podendo haver aí numa outra empresa. Não há. Primeiro, determina que haja os locais de trabalho com 150 trabalhadores. E o facto é que nós temos empresas com muitos trabalhadores, por exemplo, colocamos a questão da CP, tem milhares de trabalhadores, mas não tem muitos locais de trabalho com mais de 150 trabalhadores. Logo, esta regularidade não está a acontecer. Por exemplo, eu fazia um problema para perguntar se no entroncamento, que é as grandes oficinas da CP, estava a haver testes com regularidade, aquilo que me diziam é que não. Portanto, essa questão, não direi que não vá ser implementada, mas até agora não está a ter uma implementação eficaz. De qualquer forma, eu levanto uma outra questão, é que um trabalhador anda sozinho num autocarro, ou anda um marinheiro num navio, ou anda um carteiro na rua. O seu local de trabalho é ou no caso concreto do navio são 4. Portanto, não está dentro das regras de fazer os testes com frequência. Agora, o facto é que eles contactam centenas de pessoas. Portanto, e consideramos que isso devia ser equacionado nestas medidas, de modo a que, de facto, houvesse a proteção dos trabalhadores e a proteção dos utentes. Não é? Quanto à limpeza, não tenho dados, embora me pareça que ela não é igual em todo o lado. Não é? Em algumas empresas, em particular empresas públicas, às vezes vê-se sim algumas pessoas a fazer limpeza, mas isto nem sempre é visível, e há aqui também estas medidas que não é possível dizer se estão a ser feitas, se não estão a ser feitas. Parece-me, no entanto, que há, pelo menos e talvez aqui mais nas empresas privadas e naquelas que agora têm menos atividade, que isto possa não ser uma questão que tenha alguma frequência. Por outro lado, a questão das vacinas. De facto, tivemos situações, hoje não me parece que haja problemas com os trabalhadores que têm que ir, digamos, levar a vacina, problemas com o pagamento de salários. Houve esta situação da CP, um caso ou outro, mas a intervenção sindical depois conseguiu que isto se ultrapassasse. Portanto, relativamente, e voltando às questões do layoff, hoje não temos, salvo às vezes um caso ou outro assim muito particular, não há informações de que também foram reduzidas as situações de layoff, mesmo no transporte rodoviário de passageiros hoje é mais reduzida que o ano passado. Não nos parece, não nos chegam situações de que haja, que não esteja a ser cumprido aquilo que está legislado nesta matéria. Levantado aqui a questão dos taxistas, relativamente à discussão que tivemos, vamos lá ver, nada se alterou. E a questão aqui, digamos, a pandemia apenas trouxe ao cimo e tornou visível um conjunto de problemas que são estruturais neste setor e que existem porque não há fiscalização das relações de trabalho. Portanto, o que é que tem sido a situação do táxi? Ao longo de muitos anos é que os contratos de trabalho sejam feitos à margem daquilo que até está estipulado do ponto de vista da contratação coletiva que existe, ou do ponto de vista daquilo que é o próprio Código de Trabalho. Portanto, são muitas vezes os contratos de trabalho nem sequer estão escritos, são muito simples, portanto, e o trabalhador não tem direito a salário, não tem direito a férias, tem direito a uma percentagem daquilo que da receita que realizar, ou, em alguns casos, também, como existe, que é o trabalhador, no fundo, faz a sua atividade e paga ao patrão, ou paga ao dono do táxi uma verba e fica ele com o resto, não é? E distribui, normalmente, um pouco aquilo que está a acontecer hoje, também nos TVDEs e assim, portanto, e distribui entre o dono da viatura e quem está a trabalhar os custos
os custos de combustível. Portanto, e quando a pandemia resultou, tudo isto estourou. Portanto, não há, digamos, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista legal, qualquer despedimento, porque não havia relação de trabalho identificada, estou a dizer do ponto de vista legal, mas houve muitos trabalhadores, houve centenas de trabalhadores que ficaram sem qualquer atividade, alguns dos quais vieram ao sindicato e nós procurámos todo. E o facto é que estes trabalhadores nem sequer puderam ter qualquer apoio porque não havia relação de trabalho. Portanto, muitos deles nem sequer descontavam para a Segurança Social, etc. Portanto, ficaram pura e simplesmente sem qualquer atividade por uma situação, portanto, que quando na procura tudo era facilitado, quando havia a procura tudo era facilitado, mas que neste contexto ficaram desprotegidos, não é? E muitas destas situações existem porque não há fiscalização das relações de trabalho. Se a ACT tivesse intervido ao longo de muitos anos, certamente este setor não chega, tal um pouco como acontece hoje com os TVDEs, a situações de relações de trabalho atípicas, que depois, portanto, quando há os problemas é que se vê as consequências que isso tem. Portanto, e nesse contexto isso nada se alterou, não é? Portanto, e achamos que, apesar de alguns compromissos que, digamos, com ideias de que seria estudado, o facto é que nada disto foi estudado, não é? Quanto às questões do teletrabalho, portanto, esta é uma realidade, e aqui a questão eu coloquei, é óbvio que tudo isto tem que ser discutido, até porque nos parece que vai haver, no seguimento e a pretexto da pandemia, muitas empresas para que o teletrabalho passe a ser uma realidade. E isto é preciso, de facto, alterar. Mas eu dei um exemplo concreto, são estes trabalhadores, nomeadamente das telecomunicações, quase todos foram postos em casa e chegam ao ponto, eu disse, que têm que pagar para trabalhar. Porque se estiverem no local de trabalho, utilizam os meios, as comunicações, etc., da empresa. Em sua casa são eles que têm que pagar. E então, eu estou a dizer isto, destacamos um pouco isto, que é ao ponto que chegou, e quando denunciamos que o trabalhador tem um aumento das despesas quando está na situação de teletrabalho, esta é uma realidade, mas há outras, com custos de energia, etc., por aí fora, para além também dos equipamentos. Não é? Muitos trabalhadores tiveram que investir dinheiro na compra de cadeiras ergonómicas, porque de facto não tinham todas essas condições para trabalhar, e muitas destas situações o trabalhador está a trabalhar no sítio onde tem que conviver com a família, que não nos parece que seja o futuro do trabalho, que este tenha que ser o futuro do trabalho. Não é? Tanto quanto também uma questão que aqui foi colocada, de facto os trabalhadores dos transportes são efetivamente muito elogiados porque estiveram na linha da frente, e nós dizemos que sim, é óbvio, não tirando toda aquela importância dos trabalhadores do setor da saúde, porque eles tiveram que responder a questões que todos nós sentimos logo como prioritárias, mas o facto é que até agora para não concluir, passa... por favor. Sim, estou mesmo a concluir. Até agora não passa de elogios, porque efetivamente, por exemplo, na questão que foi confrontada da contratação coletiva, ela, nas empresas quer públicas, quer privadas, só agora, ainda ontem, é que fizemos um acordo, concluímos um acordo numa empresa, porque os trabalhadores tiveram em greve há alguns dias, não é? Mas de resto, quer nas empresas públicas, quer privadas, não há neste momento qualquer desenvolvimento da contratação coletiva que faça refletir sobre os trabalhadores todo aquele esforço que tiveram ao longo deste ano, que foi, de facto, dramático. Eu disse, Sr. Presidente. Muito obrigado. Resta-me agradecer, uma vez que não há pedidos de inscrição para uma segunda ronda, a disponibilidade da FECTRANS, nomeadamente do Coordenador Nacional José Manuel Oliveira. Muito obrigado em nome desta Comissão e do Parlamento. Muito obrigado também às senhoras e aos senhores deputados. Damos por concluída esta audição, não a reunião propriamente dita, uma vez que existem outros pontos e que passaríamos a apresentar. Ponto 1, apreciação da proposta de alteração ao regulamento. Esta